Nessa lição, estudaremos a respeito de uma mulher que estava sedenta e teve a sua sede saciada. É provável que muitos de nós já estejamos familiarizados com a história da mulher samaritana registrada na Bíblia. Ao longo de sua vida, essa mulher samaritana, ela tentou preencher o vazio de sua alma através de relacionamentos. Tendo vários maridos, casando-se várias vezes. Já havia se casado 5 vezes, e agora estava se relacionando com um 6º homem, que não era seu marido. No entanto, sua alma continuava vazia e sedenta, e foi nesse encontro com Jesus que ela recebeu a água da vida, para nunca mais ter sede. A Palestina, nos tempos do Senhor Jesus, estava dividida em 3 províncias: Galiléia, ao norte, Judeia, ao sul, e Samaria, entre as duas. Jesus estava viajando com seus discípulos desde a Judeia, no sul, até a Galiléia, no norte. Em vez de evitar passar pela Samaria, Jesus escolheu a rota mais curta, que passava por Samaria. Já os judeus, devido à inimizade entre os judeus e os samaritanos, sempre iam pela rota mais longa. Os samaritanos representavam uma ofensa tão grande que eles nem queriam pôr os pés na Samaria. Para os judeus daqueles dias, samaritanos e gentios jamais poderiam ser alcançados pelo amor e pela aliança de Deus, já que os samaritanos eram parte judeus e parte gentios, mas Jesus mostra que a intenção do coração do Pai era trazer salvação para todo tipo de homem, não apenas aos judeus, mas para samaritanos e gentios. Além disso, os judeus consideravam os samaritanos como um povo menos importante, e isso porque, diferentemente dos judeus que estavam no Reino do Sul, que tendo ido para o cativeiro babilônico, não se relacionaram com outros povos, após retornarem para Jerusalém, continuaram preservando a linhagem de seus pais. Já os samaritanos, moradores do Reino do Norte, no cativeiro assírio, se misturaram com os outros povos e não mais voltaram a se organizar como nação. Essa inimizade tem suas raízes nos anos 700 a.C., quando o rei da Assíria derrotou Samaria, deportou os israelitas para a Assíria, 2 Reis, e trouxe pessoas da Babilônia e de outros países pagãos, estabelecendo-os nas cidades da Samaria, para desalojar os israelitas, de acordo com 2 Reis. O casamento entre esses estrangeiros e os israelitas que haviam escapado do exílio contribuiu para as tensões entre samaritanos e israelitas. No princípio, quando os estrangeiros passaram a habitar em Samaria, eles não temeram ao Senhor, pelo que o Senhor mandou leões invadirem suas terras, os quais mataram alguns do povo. Com razão atribuíram esta praga à ira de Deus. Então, rogaram ao rei da Assíria que enviasse um sacerdote israelita para lhes ensinar como servir o Deus da terra. Mais tarde, sob a liderança de Esdras e Neemias, quando os israelitas regressaram do exílio, os samaritanos quiseram participar da reedificação do Templo de Jerusalém, porém, como eram odiados, sua oferta foi veementemente rechaçada. Essa inimizade aumentou quando, em 450 AC, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, se casou com a filha de Sambala, o Eronita, e, ao negar divorciar-se de sua esposa estrangeira, foi proibido aproximar-se do templo do Senhor em Jerusalém. Além disso, foi induzido por Sambala a construir um templo especial para os samaritanos sobre o Monte Gerizim. Desde então, adoraram em seu próprio monte, e isso levou a mais desprezo da parte dos judeus. A religião samaritana se assemelhava ao judaísmo, mas nos pontos chaves haviam tomado seu próprio caminho. Aceitavam somente os primeiros 5 livros da Torá, e insistiam que o Monte Gerizim, não Jerusalém, era o lugar apropriado para adorar a Deus. Afirmavam, também, que Deus havia pedido a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Gerizim e não no monte na terra de Moriá, como está escrito em Gênesis. Eles chegaram a um lugar da Samaria chamado Sicar, localizado próximo ao deserto, onde estava o poço de Jacó, próximo da terra que Jacó havia dado a seu filho José. Esgotado, Jesus sentou-se próximo ao poço, enquanto seus discípulos entraram na cidade para comprar alimentos. O poço foi o mesmo onde Isaque se encontrou com Rebeca, e onde Jacó reconheceu Raquel. Era meio-dia quando usualmente o lugar estava vazio por causa do calor.
O texto, então, nos diz que, saindo da Judéia e indo para a Galiléia, era necessário ao Senhor Jesus passar por Samaria. A necessidade, no entanto, não era apenas geográfica. Jesus intencionava realizar um encontro transformador com uma mulher samaritana que, como de costume, iria buscar água ao meio-dia no poço de Jacó, na cidade de Sicar. Provavelmente ela ia a esse horário por ter vergonha. Nesse horário ela evitava encontrar com outras mulheres. Veio a mulher de Samaria quando foi buscar água. Ela encontrou o Senhor Jesus, que lhe pediu algo de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde tens a água viva? Você pensa que é maior que nosso pai Jacó? Foi a pergunta da mulher para o Senhor Jesus. O questionamento parece fazer sentido, afinal, milênios antes Jacó havia cavado aquele poço. Passou o período da escravidão no Egito, passou o período do Êxodo, passaram os períodos dos juízes, dos reis, dos cativeiros e o período interbíblico, e o povo de Sicar ainda tirava água do poço para a manutenção da vida. Imagine como esse poço foi importante na história. E Jesus continua a falar sobre ela: 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. E ela ficou espantada com isso, porque ninguém sabia as coisas que ela fazia em segredo. Mas o Senhor Jesus, que nunca a havia conhecido antes, sabia tudo sobre ela. Ela tinha certeza de que isso era inatingível pelas pessoas comuns, então ela considerou o Senhor Jesus um profeta. A pergunta muda. Veja o que é um profeta. Onde devemos adorar a Deus? Diz ela tentando mudar de assunto. Embora ela não estivesse disposta a mencioná-los, isso não a impediu de falar com ele. Em vez disso, ela continuou a buscá-lo. Os samaritanos adoravam em Gerezim, os judeus em Jerusalém. Mas Jesus diz: nem em Jerusalém, nem em Gerezim, mas chegou a hora de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ela sabia que haveria de vir o Cristo, o Messias, mas então Jesus explica: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Para adorar a Deus você não precisa ir a Jerusalém ou a qualquer outro lugar, mas você precisa ir até Ele, crendo que Ele é Deus. Por isso, ela falou sobre sua própria confusão e perguntou onde era o lugar correto para adorar a Deus, Jerusalém ou a montanha. O Senhor Jesus disse: da hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele também disse a ela com clareza: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Depois de ouvir tudo isso, ela reconheceu que o Senhor Jesus era o Messias. Mas diante dessa mulher está um homem que conhece e pode saciar não apenas a sede do corpo, mas a do coração. Jesus fala sobre os pecados ocultos daquela mulher, expõe a sede do seu coração e a trata com doçura. Essa é a água da vida, Jesus Cristo, e todo aquele que beber dessa fonte, pela fé, jamais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Quando bebemos da água da vida, deixamos o que temos nas mãos e abraçamos a missão. O rio que jorra de nós, passa a transbordar sobre os outros. A mulher que havia ido ao poço buscar água deixou seu cântaro. Agora, ela é uma filha de Deus, pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. Uma ferramenta para alcançar os perdidos de Sicar, e uma bênção para o mundo. Quando recebemos a salvação, nada para nós passa a ter tanto valor quanto ela. Como muitos de nós, ela não o conhecia muito bem. Ela tinha ouvido falar do Messias, mas não sabia que ele estava ali com ela. Seus deveres diários a mantinham ocupada e ele apareceu em sua vida. Ela não esperava que ele aparecesse e com certeza não esperava que ele mudasse sua vida. Mas ele a estava esperando. Ele tinha planos que ela desconhecia.
Ele a usou poderosamente, embora sua vida estivesse longe de ser fascinante. Encorajador para nós porque Deus permite que participemos de sua obra aqui na Terra. Não importa onde estivemos ou o que fizemos no passado. Ele pode nos usar para seus propósitos. A reação que Deus espera de nós é que nos entreguemos por completo a Ele e à sua missão. Que o Senhor Jesus, a água viva, sacie sua vida e transforme sua história. Isso permitiu que ela entendesse que, ao adorar a Deus, os crentes não deveriam ficar presos às formalidades externas, mas deveriam adorá-lo em espírito e verdade, e que, somente orar de forma genuína e sincera, está de acordo com o coração de Deus. Especialmente quando ouviu o Senhor Jesus dizer, "Eu o sou, eu que falo contigo", ela ficou alegre e teve ainda mais certeza de que ele era o Messias. A princípio a mulher não reconheceu que estava diante do Filho de Deus, confundindo Jesus com um profeta. Mas como sabemos, ninguém permanece o mesmo após um encontro pessoal com Jesus. Ao compreender que Jesus não era somente um profeta, mas o Filho do Deus vivo. Sua vida depois do encontro com o Salvador nunca mais foi a mesma e ela pode fazer a diferença em sua cidade convidando as pessoas para conhecerem Jesus, o único que pode saciar a sede da alma. Agora, essa mulher é uma filha de Deus. Pregadora do Evangelho de Jesus Cristo. Uma ferramenta para alcançar os perdidos de Sicar e uma bênção para o mundo. Esta mulher comum, sem grande conhecimento teológico, foi capaz de reconhecer a verdadeira identidade de Jesus. Isso é mesmo incrível. Todos nós sabemos que, durante aqueles 3 anos e meio em que o Senhor Jesus trabalhou na Terra, muitas pessoas tiveram um pequeno contato com ele, além disso, muitos o ouviram falar. No entanto, poucos foram capazes de reconhecer que ele era o Messias. O encontro de Jesus com a mulher samaritana poderia ser descrito como a vitória do Evangelho sobre os preconceitos. Os judeus e samaritanos não se entendiam desde os tempos de Oséias, o último rei de Israel. O encontro da mulher samaritana com o Senhor Jesus revela como ele derrubou 3 barreiras: racial, social e religiosa. A imoralidade é uma prática inaceitável. Mas não se pode confundir o pecador com o pecado. A vida leviana daquela mulher era reprovável, porém, havia nela uma alma necessitada de compaixão. Estava socialmente marginalizada e moralmente esfarrapada. E foi assim que Jesus a encontrou e a salvou. O ser humano sem Deus sempre estará vazio em sua alma, pois uma vez que foi criado para se relacionar com Deus. Cada um tenta à sua maneira resolver esse problema, e o único recurso disponível são os prazeres transitórios dessa vida. Em uma busca incansável e vã, os homens tentam preencher o anseio eterno da alma com aquilo que passa rápido. O transitório jamais poderá preencher o que é eterno. O Senhor Jesus conhece a sua história e sabe exatamente como mudá-la. Desastres estão acontecendo com frequência em todo o mundo, com terremotos, inundações, pragas de insetos e pandemias cada vez piores. As profecias da Bíblia sobre a segunda vinda do Senhor Jesus estão se cumprindo. Então, como devemos absorver esses ensinos da mulher samaritana para que possamos receber o Senhor Jesus? A conversa sobre a verdadeira adoração é uma preciosidade do Novo Testamento. Contudo, ao mesmo tempo que é edificante, torna-se preocupante também. Receio que muito do chamado culto cristão de hoje não passe de culto samaritano ou judaico. De um lado temos os entusiastas, mas vazios de conteúdo, de doutrina. Do outro lado temos os especialistas na Bíblia e na doutrina, mas totalmente frios e sem entusiasmo e alegria no Senhor. Que Deus nos ajude a oferecermos a Ele a adoração que lhe é devida. O Senhor Jesus disse: "Ó, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." A busca humilde é o requisito que o Senhor nos impõe e também é a chave para podermos receber o retorno dele. Porque o Senhor é fiel.
Ele abençoa os pobres de espírito e se compadece daqueles que têm sede da verdade. Se pudermos buscar com humildade, orar mais ao Senhor e seguir ativamente os seus passos, então Deus com certeza vai nos guiar e liderar, e nos permitir receber a manifestação do Senhor em nossas vidas. E irmãos, dê um like, e faz um comentário, vou gostar muito de ler a opinião de vocês. Deus abençoe a todos e obrigado por assistir a esse vídeo.